Você está passando por um momento difícil? Você está passando por um momento, uma situação em que você ora, mas ainda não conseguiu resolver. Deus me trouxe aqui para te ajudar. E através da palavra dele, para que você enxergue aonde pode estar a tua saída. Deus me trouxe aqui para te dizer que às vezes é necessário fazer algumas coisas. Coisas que a gente olha e pensa, mas para que fazer isso? Deus mesmo pode olhar lá de cima e dizer, seja curado, não é mesmo? Mas, meu irmão, não entendemos os propósitos do Pai. E existia um homem na Bíblia que questionou um profeta. Ele não queria fazer aquilo que o profeta mandou, que Deus estava mandando ele fazer. Mas eu te pergunto uma coisa. Se fosse algo difícil, assim como é relatado na palavra, algo que fosse um sacrifício, a gente fazia. Mas quando é algo simples, não queremos fazer. Mas deixa eu te dizer a palavra, porque através da palavra do nosso Deus é que há libertação, é que há libertação de mentes, sabe? A palavra vai dizer em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 9, a cura de um homem que teimou. No versículo 9 que vai dizer sobre Naamã, em que diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou as 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Veja só, que o nosso Deus disse para Naamã que simplesmente ele mergulhasse 7 vezes ali naquele lugar e ele seria curado. Mas ele esperava que fosse mandado ele fazer outra coisa, que fosse mandado fazer algo mais impossível. Ele não acreditava que a cura dele vinha de um simples mergulho, de simples 7 mergulhos naquele rio que eles nem valorizavam, sabe? Muitas das vezes a nossa cura, meu irmão, depende muito da nossa fé e daquilo que Deus nos pede. Sabe por que eu te digo isso? Porque eu passei por 2 anos tentando engravidar e não conseguia da minha primeira filha. E orei, clamei, pedi a Deus e eu não via nada acontecer. Mas depois eu conversando com minha mãe disse: Vamos no culto, vamos lá na igreja que eu vou falar com o pastor para ele orar em você. E eu creio que você vai conseguir. Na minha mente eu pensei: mas por que ele precisa orar? Não basta somente eu orar? Mas eu fui mesmo assim. E ali, quando terminou aquele culto, no final do culto, eu fui até ele, minha mãe contou o problema e ele falou: Você tem fé que você vai engravidar? Eu disse sim. E ele colocou a mão na minha cabeça e ele orou. Isso era no mês de dezembro de 2012. E ele disse: ainda no ano de 2013, você vai entrar por estas portas dessa igreja com o seu bebê nos braços. Em nome de Jesus. E assim aconteceu. No mês seguinte, eu me deparei grávida. E no mês de setembro, a minha filha nasceu e em outubro, eu entrei nas portas daquela igreja e mostrei o meu milagre. E o que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Que às vezes é necessário a gente fazer algumas coisas. Não entendemos o propósito de Deus, não entendemos o porquê daquilo, não entendemos porque estamos passando por aquilo, sabe? Mas é tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Pai. Esse meu testemunho é para a glória de Deus, para dizer que não há nada impossível para Deus. Eu orei, mas foi necessário eu entrar naquele lugar, falar com aquele pastor, o pastor orar por mim, para assim o Senhor dizer: agora vai. Eu sei que tem muita gente que está descrente com a igreja, que está descrente com o povo de Deus, mas meu irmão, aonde tem o joio, tem o trigo.
Aonde existe o falso, tem o verdadeiro. E é necessário ter discernimento de espírito para saber aonde existe a verdade. Não pode, meu irmão, você pensar que na igreja só existe pessoas que não prestam. Isso não existe. Porque a igreja foi algo que Deus constituiu. Foi o nosso Senhor Jesus que colocou a igreja na terra. A igreja somos nós, mas somos nós reunidos. Em nome de Jesus. E Deus me trouxe aqui para falar especialmente com alguém que sofre com algo e que é necessário pedir para um homem de Deus colocar a mão na tua cabeça e orar. E você vai saber que foi Jesus que falou. Assim te diz o Senhor neste dia.